Bom dia, irmãos. Bom dia, Escola Bíblica Dominical. Essa é a aula do dia 7 de junho, a primeira aula do livro de Levítico. Entramos em Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, o centro da lei. Ele é o centro do Pentateuco, o terceiro livro. E nós agora vamos nos adentrar ao detalhamento da lei. A lei que Deus tinha inicialmente dado a Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, lá no Sinai. Agora Deus detalha. O Deus que habitava longe do seu povo, o povo não podia se achegar. Agora esse Deus habita entre eles. E ele agora fala a Moisés na entrada da tenda, de dentro da nuvem que estava nos Santos dos Santos. Maravilhoso ver que algo mudou. E esse Deus vem detalhar a sua lei, para que o povo, uma vez liberto, pudesse viver diante desse Deus. Pudesse ter uma vida boa em sociedade, pudesse ter uma vida boa no destino que Deus queria dar a eles, que era a chegada em Canaã. Deus queria preparar esse povo para ser um povo dedicado a esse Deus, ser um povo dele. Deus vai dizer que queria esse povo para ele, né? Esse povo, essa aliança já tinha sido feita, aliás, né? E agora nós vamos ver esse Deus detalhando como isso aconteceria, como que Deus se chegou ao povo, agora como o povo poderia se chegar a Deus e restaurar a comunhão com esse Deus e poder habitar com esse Deus. Para isso nós vamos nos adentrar aos detalhes do livro de Levítico. Então vejamos o seguinte: voltando à proposta da revista, toda vez que a gente inicia um livro, a gente é fiel à revista que a igreja escolheu como orientação para a Escola Bíblica Dominical, como conteúdo programático. Então nós vamos levar esse conteúdo e, logicamente, trazer não só as escrituras sagradas para alguns trechos, como também comentários bíblicos de muito valor para o nosso aprendizado. Oremos então para iniciar a nossa aula. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, de aprender acerca do livro de Levítico, livro do Pentateuco, livro que Tu desse a Moisés, Senhor. É assim que cremos. Toma-me em Tuas mãos, Senhor. Faz de mim um instrumento de aprendizado nesse momento, Pai. E em nome de Jesus, nos dá uma aula alegre, cheia de gratidão pelas Tuas providências em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vejamos. A revista traz um esboço, uma visão geral do livro, e ela inicia apresentando da seguinte forma: livro de Levítico, autor Moisés, a data provável, data nesses livros de estudo, seja numa Bíblia, essas datas elas não são precisas, sabemos disso, mas o importante é que a gente, mais do que exatidão, é que a gente se posicione quanto tempo nós estamos, né, do ano zero, que é o nascimento do Senhor Jesus, é o centro da história do calendário universal, mas é também o centro da história das nossas vidas, né? Depois que Jesus chega, tudo se divide, né? Antes e depois dele. E assim foi na história, e assim também as Escrituras se posicionam. Então, tudo que vem antes de Cristo, né, a data está aumentando, né, cada vez que se distancia mais, e cada vez que vai se aproximando do nascimento de Jesus, ou seja, da chegada do Novo Testamento, essa data vai diminuir, até que seja o ano zero e recomeça a contagem depois de Cristo. Então, sigamos. Local era o deserto, né? Eles estavam em viagem pelo deserto. O alvo, povo de Israel, não é? O Israel de Deus. Esse era o alvo, o povo de Israel, a quem Deus queria para si.
O versículo-chave, a revista traz Levítico 11:45, mas eu destaquei também 20 e 26 e nós veremos, porque eles dizem a mesma coisa, que Deus queria que o povo se santificasse, né? Sereis santo, porque eu sou santo. Mas no 26 há um detalhe a mais, e eu quero trazer isso para que a gente veja como Deus era caprichoso, detalhista, porque Ele queria que a nossa vida fosse transformada nos mínimos detalhes, né? Em tudo, em inteireza, né? Não é nada pela metade, é um serviço completo de restauração, é a total redenção, amém? E a palavra-chave, santidade, pois sem ela não se pode viver na presença de Deus. No Velho Testamento, os livros atribuídos a Moisés, a tradição judaico-cristã acredita a Moisés a autoria desses livros, como nós já vimos para Gênesis, Êxodo e agora Levítico. Existe em alguns livros uma crítica a isso, uma dúvida de que isso pode ter sido escrito depois da época de Moisés, mas eu vou me valer do que diz as Escrituras Sagradas para que a gente possa ir além do que está na revista. E eu anotei alguns trechos que eu acho que são de muita importância para que a gente possa dar fundamento a esses argumentos no texto sagrado. Vejamos o que está escrito em Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés escreveu, Paulo diz em Romanos, o rabino, caprichoso, conhecedor da lei, está escrito em Romanos, né? Moisés escreveu. Mais do que isso, nós vamos ver em Marcos, capítulo 12, versículo 26, que Jesus atribui a esse conjunto, principalmente Êxodo, como os livros de Moisés. Então era a lei de Moisés a quem ele se referia. Então nada melhor do que recorrer à própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Essa é a melhor hermenêutica. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Sigamos então. Santidade. Essa era a necessidade para se chegar a Deus. E eu quis, antes de mais nada, trazer à lembrança tudo que nós estamos estudando. Quando iniciamos o Pentateuco, iniciamos o estudo do Antigo Testamento, havia uma revelação de Deus. Esse convívio, ele estava sendo gestado, porque havia um plano. Em Êxodo, essa aliança, que era planejada anteriormente em Gênesis, ela é selada. Agora com um povo já como nação. E em Levítico nós vamos ver que há uma mudança, porque agora essa relação ela era real, e agora nós vamos ver o detalhamento, né? Levítico é o livro da santificação, e nós temos dois comentários que eu achei que, se a gente pudesse trazê-los hoje, iniciaríamos esse estudo do livro de Levítico à luz de dois comentários excelentes, que eu julgo de extrema importância e para a minha vida sempre foi muito relevante. Como eu venho já nas aulas anteriores, trazendo alguns comentários do Dr. Russell Shedd. Olhando para a Bíblia Shedd, há um relato do Dr. Russell Shedd, ao introduzir o comentário do livro de Levítico, apresentar Levítico, fazer uma prévia, né, um resumo prévio do que seria esse livro, está descrito da seguinte forma, que ao olhar para o nome
deu-se a esse livro uma importância muito grande como um manual técnico do sacerdote antigo. Então, para aquele sacerdote, o livro de Levítico, era um manual técnico, como exercer esse sacerdócio, como tratar cada situação da lei, como devia ser a vida do povo e como interceder por esse povo. Então essa era a principal destinação do livro de Levítico, e por isso ele passou a ser um livro menos apreciado do que os outros, menos lido. Levítico não é um livro tão lido como outros livros, e muito porque se acredita esse livro, sua ênfase sendo como orientação aos sacerdotes antigos. Mas ele é um livro de extrema importância para a vida cristã, para entendermos isso. Porque ao entendermos os sacrifícios, entendemos tudo que Cristo fez, né? Entendendo quantos sacrifícios eram, entendemos também a completude e a dimensão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então é aí onde a gente vai ver que esse livro tem muito a acrescentar no nosso aprendizado. E aí o Dr. Russell Shedd diz o seguinte: originalmente a mensagem se dirige a todos os crentes. E ele chama logo a atenção isso no início do livro, porque diz o seguinte: o livro de Levítico, ele inicia dizendo que Deus falou a Moisés da tenda. Ora, o Deus que estava lá no Sinai, que nós vimos em Êxodo, né? A nuvem que estava no Sinai enche o tabernáculo. E é agora da tenda da congregação, onde se congrega o povo com seu Deus, que ele fala a Moisés. E ele diz: diz aos filhos de Israel, diz ao meu povo que eu quero para mim. E ele sai detalhando os sacrifícios, os holocaustos. Porque esse primeiro trecho que nós vamos estudar, ele fala exatamente disso, né? Vejamos o que está descrito lá por Dr. Russell Shedd, que é o livro de Deus derivado diretamente da aliança de Deus com o povo lá no Sinai. Ele especifica como deveria viver a nação planejada em Gênesis e inaugurada em Êxodo. Em Êxodo está descrito como Deus se aproxima do homem, né? Levítico, como o homem pode se aproximar de Deus. Então, ou seja, em Êxodo está descrito como Deus se aproxima do homem. E em Levítico, como o homem se aproxima de Deus. Então, esse livro central do Pentateuco, ele vai, nas palavras de Dr. Russell Shedd, ele é a primeira revelação detalhada, né? Do modo como Deus restaura para si os homens perdidos, né? Esse é o comentário do Dr. Russell Shedd. Então, ela é uma legislação proferida pelo próprio Deus a Moisés, na entrada da tenda, e ela detalha como seria esse cerimonial onde o homem se chegava a Deus através de sacrifícios, sacrificar holocaustos, né? E esses sacrifícios, eles eram feitos sob essas orientações. Tudo isso para dar ao povo o caminho para se chegar a Deus. Então vejamos o seguinte: agora Deus fala da tenda da congregação, da nuvem sobre o propiciatório dos santos dos santos, deixando o adorador se aproximar dele por intermédio das ofertas. Então essas ofertas, ela era o meio que o sacerdote ia utilizar para restaurar essa comunhão. Então o sacerdote ia receber a oferta da mão do povo e faria o ritual que Deus descreve em Levítico
para que fosse perdoado o pecado, para que fosse restaurada a comunhão e o povo pudesse viver na presença de Deus. Principalmente viver dentro da vontade de Deus. Porque o Pentateuco, ele tem muito do que o homem precisa fazer diante de Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vem os mandamentos do início, mas depois, já do quarto mandamento, ou do quinto, porque há divisões diferentes, em alguns, depois da reforma e antes, então tem tradições que dá uma pequena diferença quando divide o Pentateuco, o Decálogo, e ele vai trazer o seguinte, que na segunda porção, e é a maior, os mandamentos são sempre não, inicialmente, eles iniciam com um não, uma negativa, não matarás, exemplo. Então imagine o seguinte, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então são limites dados, até ali, depois não pode mais, né? Então, ou seja, esse é o limite dado por Deus, dali você não ultrapassa. Então veja como a lei, ela orienta como eu devo andar perante o meu Deus, mas como eu posso viver diante da minha sociedade, do meu próximo, como é o convívio na minha casa e na minha comunidade. Então veja que Deus já cuidava de tudo isso e precisava que tivesse isso tudo cercado de cerimônias de purificação. Primeiro pela santidade necessária para se ter comunhão com esse Deus, porque Deus santo exigiria um povo santo, que se santificasse para que essa comunhão pudesse existir. Mas também porque esse povo, ao chegar em Canaã, iria se deparar com um povo cheio de deuses que tinham necessidades, e agora esse povo tinha que entender que podia cultuar ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso, que nada precisava, que não carecia de absolutamente nada. Muito pelo contrário, era um Deus provedor. Era um Deus que era quem provia tudo a seu povo. Então essa mudança, né? Primeiro, quando redime o povo e liberta de um cativeiro, de uma vida que os aprisionava, agora quer transformar a mente, o entendimento, o viver desse povo, para que ele pudesse não só restaurar a comunhão, mas também ter uma vida boa, como viver, né? Porque, na realidade, a Torá, que é o livro da lei do judaísmo, foi apresentada aqui na aula anterior como instrução, que é uma tradução da palavra hebraica. O Velho Testamento, ele foi escrito originalmente em 2 idiomas, no aramaico e no hebraico, muito mais no hebraico do que no aramaico. Então esses idiomas foi o que deu origem aos rolos, aos livros originais. A Septuaginta, que é a escritura que nós conhecemos, que foi traduzida para o grego, então traz aqui algo, esse como, né, que é exatamente o fruto da filosofia, da ótica grega, da forma de cultuar. Então isso traz a filosofia, né, do grego, né, exatamente o estilo grego. Então é como viver, né? No hebraico é instrução, ensino, mas tudo converge para o aprendizado do povo acerca da vontade de Deus. Então sigamos adiante. Então, primeiro é o seguinte, nós vamos ter um caminho de acesso a Deus, né, que é a santificação, que é exatamente saber a vontade de Deus, saber aquilo que Deus instruiu o povo a fazer e como fazer. Isso está descrito no livro de Levítico, porque havia uma necessidade, que vai estar descrita nesse versículo. Eu vou pegar a Bíblia para poder recorrer ao texto sagrado e a gente ler
o que esses versículos trazem. No primeiro caso, capítulo 11, versículo 45, proposto pela revista, a revista propõe como versículo-chave esse, e permanece esse. Vamos ser fiel à revista. Isso é um acréscimo que eu estou fazendo, porque ele também diz a mesma coisa, mas acrescenta algo que eu gostaria de chamar a atenção. Vejamos o seguinte. Versículo-chave, Levítico 11, 45. Está descrito na Bíblia: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esse é o versículo-chave do livro de Levítico. Eu trouxe esse versículo, 26 do capítulo 20, porque quem apela a esse versículo não é João Elias, mas Russell Shedd. E como eu trouxe o comentário dele, eu gostaria de ser fiel ao comentário, onde ele vai lá no capítulo 20, e no versículo 26, está descrito também, mas eu achei também muito legal que ele tenha trazido isso ao seu comentário, porque está descrito assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E separei-vos dos povos para serdes meus. Olha mesmo. Não só descreve o que está no 11:45, mas ele traz algo muito didático para o momento que estamos estudando. Porque ele fala do que é ser santo, de forma muito literal. Separei-vos, eu vos separei. E isso é santidade. Santificação é ser separado, é se separar desse sistema, desse mundo, separar para o Senhor, separar para uma vida dentro da vontade de Deus. Isso é se tornar santo, é se separar para exercer a vontade de Deus. Dentro do versículo que estamos lendo, está explicado o significado da palavra santo, separado. Esse é, de forma muito simples, esse é o melhor modo de explicar a palavra santo. Porque algumas pessoas trazem um entendimento de que santo é sem pecado. Mas, na verdade, isso não pode existir entre os homens. Todos os homens pecaram. Porque você vai ver que no livro de Levítico, inclusive os sacerdotes precisavam do ritual. Exatamente para que a gente veja que o próprio sacerdote precisava passar pelo mesmo cerimonial. Muito mais que o povo, ele tinha mais responsabilidade com isso tudo, e por isso cabia ao sacerdote ter uma vida muito mais separada, muito mais consagrada ao serviço do sacerdote. Principalmente que o sacerdote antigo só fazia isso exclusivamente. E ele era sustentado também dessa forma. Então a vida do sacerdote era exatamente isso, né? Era cumprir todas essas instruções e interceder pelo povo para que fosse restaurada a comunhão. Era esse o serviço dentro do tabernáculo, exercido por Arão e pelos seus filhos. Então,
é com esse foco que vai se desenvolver o livro de Levítico e que também vai seguir o nosso aprendizado. Vejamos então que logo após esse introito, onde a gente vê que é um caminho de acesso à redenção, da primeira metade do livro, né, do capítulo 1 ao capítulo 16, ele aponta um caminho através do qual Deus redime o perdido, né, no comentário de Shed, separando dos seus pecados e das consequências deles, né? Então Deus mostra um caminho capaz de separar aquele povo escolhido do seu pecado e das consequências trazidas por esse pecado. E é isso. E essa redenção, ela ocorre através das ofertas. Então vejamos um detalhamento dessa instrução de Deus para o seu povo. Bem, sigamos. Uma vez entendido que o livro da redenção nos trouxe para um caminho de acesso a Deus, em Levítico, no detalhamento dessa lei, isso se dava através das ofertas, não é? Eram sacrifícios oferecidos e ao detalhamento de como isso era feito por intermédio do sacerdote que recebia o animal e fazia ali tudo que Deus instruiu e que vai estar detalhado no livro de Levítico para que o seu propósito se cumprisse. Então, que ofertas eram? Primeiro vem as ofertas queimadas, né? Ou holocausto, que no hebraico quer dizer subir ou fazer subir, é totalmente queimado, ou fazer subir em fumaça. Eram ofertas totalmente queimadas. Essa era a principal oferta. As demais eram derivações, né? Eram ofertas que viriam por motivos onde Deus vai instruir cada motivo, mas aqui é uma dedicação total a Deus, porque ela tipifica e ela aponta para o sacrifício perfeito, total de Jesus. O livro de Levítico, ele tem um par correspondente no Novo Testamento, que se a gente pudesse, eu deixei o quadro, talvez não caiba aqui, mas vamos dizer, Levítico, eu vou até escrever com a mesma cor, e no Novo Testamento nós temos o livro de Hebreus, que nos ajuda a ver a correlação, porque aqui o sacrifício era detalhado e eram mais de um. Aqui um único sacrifício foi feito por Jesus de Nazaré. Então vejamos o seguinte. Aqui era o sacerdócio araônico, ou seja, Arão e seus filhos, descendentes, ou seja, esse povo vinha da tribo de Levi. Veremos também que aqui o sacerdócio é messiânico. Entende a diferença? Araônico e aqui messiânico. Isso vai estar em Hebreus 4, de 14 a 16. Jesus é o sumo sacerdote. Porque aqui o sumo sacerdote era imperfeito e em Hebreus ele é apresentado como o sumo sacerdote perfeito, que fez um único sacrifício de uma vez por todas. Então aqui o sacrifício era variado e era constante, sempre tinha que se fazer esse sacrifício para que o povo pudesse restaurar
a comunhão com Deus e continuar o processo de santificação. Hoje, um único sacrifício feito de uma vez por todas, o mais perfeito e único sacrifício, foi feito por Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Isso vai estar em Hebreus. Então esse par nesse livro que Hebreus se torna, vai nos mostrar que aqui o povo tinha um líder, Moisés, que já tipifica Cristo, porque Hebreus vai dizer o seguinte, que aqui o líder é o próprio Cristo. Então vejamos o seguinte, esses rituais são aulas práticas. Deus dá minuciosamente instruções de como o povo devia agir para restaurar, para se santificar. Antes disso, tinha que restaurar a sua comunhão com Deus. Então, a primeira parte de Levítico é a parte da redenção, que é um caminho de acesso a Deus. E como era esse acesso? Era fazendo a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, e para se chegar a Deus, entender que o pecado tinha que ser purificado. Então, tudo isso era feito através de um cerimonial, e isso tudo era feito através de ofertas que eram feitas, oferecidos sacrifícios ao Deus lá na tenda da congregação, através do sacerdote. Então, era isso que era feito na época, e eram sempre repetidos. Hoje, nós vivemos na nova aliança, onde um único sacrifício foi feito de uma vez por todas, porque o perfeito sumo sacerdote fez isso na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré, o Messias prometido, vem ao mundo, e aqui em Hebreus está dizendo o seguinte, que essa parte ritual, cerimonial, caducou, que essa lei antiga fica para trás e é substituída, é dado um novo sentido, uma nova dimensão na nova aliança. Aliança no sangue de Cristo, que purifica de uma vez por todas a vida daquele que, por fé de que esse sacrifício foi também por ele, é acrescentado a esse povo de Deus, sendo ele de origem judaica ou não. Ele pode ser um judeu ou um gentil. Ele apenas precisa crer que o sacrifício de Cristo foi suficiente para o purificar do seu pecado, e ele inicia, através do batismo, uma nova vida, né? Então, por isso que muitas vezes na escola dominical eu digo a vocês que há no Velho Testamento uma série de leis e cerimoniais que para nós ela já caducou. Nem tudo no Velho Testamento caducou, mas uma boa parte sim, porque toda essa parte cerimonial e ritualística, isso fica para trás, e na nova aliança tudo se reinicia de uma nova forma. Então aqui eram as ofertas de manjares, pacífica pelo pecado e pela culpa, eram os tipos de oferta que eram instruídas, eram 5 tipos principalmente, que foram instruídas a Moisés diretamente por Deus, agora na tenda da congregação. A nuvem que habitava lá no Sinai, que vem sobre o Sinai, e que logo após Moisés fazer tudo que Deus mandava na construção do tabernáculo, ela se transfere e enche o tabernáculo, está dito lá em Êxodo, como nós vimos lá no fim. Agora, Deus presente no tabernáculo, fala a Moisés, na tenda da congregação, e diz a ele, diz ao povo de Israel. Eu quero ler para vocês, agora que nós estamos inseridos nessa realidade de Levítico, o que está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo, iniciando o livro de Levítico. Olha bem, se vocês puderem ler, façam isso. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes,
quando alguns de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Ele vai dar aí toda a forma, né, de trazer, né, essas ofertas, né? Então vejam bem, o mais importante é o versículo 1. Por isso que eu estou lendo com vocês, para que a gente possa ver o seguinte, que Deus fala a Moisés da tenda da congregação e diz, aí ele inicia esse versículo, onde ele diz como eles deviam trazer as ofertas, dizendo o seguinte, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado miúdo ou de rebanho miúdo. E aí ele começa, se a oferta, e aí ele vai detalhar até o capítulo 7, porque depois vem a instituição dos sacerdotes, nós veremos isso com mais detalhes. E por hoje, era o que eu gostaria de tratar com vocês, essa visão geral da primeira parte do livro de Levítico e o seu significado. Oremos então. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, porque logo mais teremos um culto, Senhor, e que Tu possa, Senhor, perdoar nossos pecados, restaurar nossas vidas, Senhor, e restaurar também nossa comunhão contigo. No nome de Jesus, Senhor, é assim que oro. Amém.